Capítulo 5. O carregamento da carga silvestre. Outra bela manhã já se encaminhava naquele mais outro dia de verão. Na proa, Zimargo e o capitão agora ali estavam a observar e esperar a primeira leva dos bichos que, em jaulas e gaiolas, os cabras já vinham trazendo lá de dentro da mata para o embarque. De repente, Zimargo dali ao longe ia avistando a copa daquela castanheira, que lá no alto se destacava sobre a vegetação e que naquele instante se balançava ao vento. Para ela apontou, dizendo: "Então aquela árvore é o túmulo de seus pais, capitão." Zamunga, serenamente alegre, confirmou: "Digamos que sim, Zimargo. E um túmulo natural, erguido e cuidado pela mãe natureza. Portanto, um túmulo especial que agora, veja lá", e apontou ele para aquela copa e seguiu, "está se balançando ao vento para se despedir de nós." "Pois é, capitão, até parece, mesmo," argumentou Zimargo, sorrindo, e continuou: "E o senhor vai contar desse túmulo para aqueles outros que estão vindo aí?" Não, Zimargo. Pelo menos por enquanto é melhor que este segredo fique apenas entre nós." Tá certo, senhor, capitão segredo," brincou Zimargo. E a fila dos primeiros aprisionados então chegou à margem. O chefe, com autoridade, em voz alta logo instruiu: "Tragam os bichos com muito cuidado. Eu não quero nenhum acidente, nem no transporte e nem no embarque. Subam para o barco com calma e muita atenção." Assim como desejava o chefe, os cabras fizeram, até o embarque do último prisioneiro irracional. Mas, já com tudo e todos a bordo e quase prontos para a partida, Zimargo observava o cumprimento de sua última instrução, para um melhor e último retoque no ajeitamento ali da carga silvestre, quando, de repente, um rapaz atrapalhou-se no convés e derrubou no rio uma jaula que prendia um macaco. Nesse instante, o coração do rapaz foi a 1000 por hora, o de Zimargo, além. Pois, estupidamente ele pulou no rapaz e o agarrou pelo colarinho e, numa voz estridente de ódio, exclamou: "Eu não pedi pra você tomar cuidado, seu imbecil. Você não tem ouvidos, seu desgraçado." "Mas, chefe, foi sem querer. Por favor, me perdoe," implorou o rapaz. Mas em vão. Zimargo, palmeando e suspendendo o pobre, como se fosse um saco de batatas, prosseguiu em sua ira, proferindo: "Perdoo sim, seu maldito. Então o senhor vá lá e recupere a jaula e o macaco, seu imbecil." Em seguida, no barco, só se viu e ouviu o corpo do rapaz que foi e bateu de encontro com as águas do Amazonas. E ali do barco, imediatamente, um outro rapaz gritou, nervoso: "Mas ele não sabe nadar, chefe." Zimargo, ainda mais enfurecido, pulou também nesse outro rapaz e o mesmo fez com ele, exclamando: "Ah, é? Então vá lá também, seu idiota, salve ele ou morra com ele, seu desgraçado." E os dois corpos enfim se debateram juntos na forte correnteza do rio e, com grande esforço, foram parar lá na outra margem. O último rapaz, de fato, conseguiu salvar aquele outro. No barco, ainda assustados, os outros cabras resmungando então começaram a comemorar o feliz desfecho do triste episódio. O chefe, em ouvindo isso, ainda irado e descontrolado, para a cabine de comando dirigiu-se. O capitão, em silêncio, foi atrás.
Ao entrar nela, Zimargo colocou as mãos sobre a sua espingarda, ali repousada sobre a mesa, Mas, Zamunga, ao lado dele, de imediato o mesmo fez, e não para apanhá-la, e sim para impedir que Zimargo isso fizesse. E neste momento, já pressionando a espingarda sobre a mesa, com voz firme ele argumentou: Calma, calma, meu filho. Se o seu pai estivesse aqui, ele impediria isso. Como ele não está, sou eu que impeço. Por favor, largue de besteira, rapaz. Sente-se nessa cadeira e se acalme. Zimargo por alguns segundos olhou grave para os olhos de Zamunga, enquanto com este pressionava aquela arma sobre a mesa. Mas pensou melhor e resolveu obedecer ao velho amigo, recuou. E já sentado, e um pouco mais calmo, reclamou: Não é possível, capitão. Isso é um grande azar. Justamente aquele macaco. Aquela bendita espécie raramente se encontra nessas bandas. Nesse instante, logo à frente de Zimargo e de costas para ele, Zamunga, por entre a vidraça da cabine de comando, pensativo, amuado, olhava lá fora para o rio e, atento a esse reclame, em voz baixa e apenas para os seus botões, expressou: Pois é, mas antigamente ela vinha comer banana, aqui no barco. Em seguida, virou-se para Zimargo e soltou a voz, dizendo: Mas isso, meu amigo, não é motivo para você atirar numa criatura humana. Zimargo, irritado e irônico: Não é, capitão. Esse macaco me foi muito bem encomendado já na viagem passada. É muito grande o dinheiro que estão me oferecendo por ele. Desta vez, se eu chegar lá no porto da entrega sem esse bicho, quem corre o risco de tomar um tiro, sou eu, capitão. Zamunga, pacientemente, sentou-se à mesa e expressou: Mas você não deve, agora e nem nunca, cometer para uma pessoa o mesmo mal que de longe apenas imagina que podem vir a cometer contra você. O seu pai, rapaz, era um homem de bondade e sabedoria. Ele iria ficar muito descontente se visse você cometer uma atitude dessa. Imagine, atirar numa pessoa por causa de um motivo desse. Respeite, rapaz, a bondade e sabedoria que o seu pai teve. Por isso, por favor, ouça este conselho deste seu velho amigo e amigo de seu pai, em vez de atirar naquele pobre homem, faça o menos pior, salte aí no mato e tente capturar outro animal daquele. Zimargo, ouvindo isso, respondeu: Mas, capitão, o senhor sabe o sacrifício e o tempo que me custou para capturar aquele animal. Sei, Zimargo. Mas quem sabe agora você leva mais sorte. Profetizou Zamunga, voltando para perto da vidraça, para retomar a sua observação de antes. E Zimargo, após alguns minutos de reflexão, resolveu: Então vamos fazer o seguinte, capitão, o senhor prossegue caminho para o porto do desembarque, eu desço um bote, e junto com o Chicão e o Espoleta sigo o rio acima para caçar outro macaco daquele. Mais tarde, eu alcanço o senhor, então. Se o senhor chegar antes disso ao porto, o senhor sabe o que deve fazer. Com isso, o capitão respirou aliviado e alegre. Virou-se para Zimargo e, contendo a sua alegria por trás de uma fisionomia serena, mansamente falou: Bem pensado, Zimargo. Isso é o mais correto. Mas só tem o seguinte, capitão. No meu retorno, eu não quero cruzar com aqueles dois no barco.
A partir de hoje, eles não trabalham mais para mim. Tudo bem, Zimargo. Pode deixar, eu acerto isso. Zimargo então saiu da cabine, chamou Chicão e Espoleta e deu início ao seu novo plano. Minutos depois, bem equipados e acomodados dentro de uma pequena embarcação, lá começavam eles a subir o grande rio, afrontando a sua forte correnteza. Tendo eles desaparecido rio acima, os cabras do mergulho forçado, que tudo observavam, e eram observados, lá do outro lado, em outro bote foram logo trazidos de volta ao grande barco. Pouco depois, lá em pé sobre a cobertura da cabine de comando, aquele caboclo capitão, ao ar livre, deixou de conter a sua alegria e a soltou num discreto sorriso, a comemorar aliviado a possível desgraça que evitara. Por fim, acenou-se despedindo daquela castanheira, cuja copa lá longe ainda se balançava ao vento. Dali em diante, agora sobre o comando geral do capitão Zamunga, o súdito amazônico serenamente prosseguiu a sua viagem.